Será que realmente é mais barato manter um carro elétrico em relação ao carro a combustão? Falando especificamente de combustível, será que sai mais barato carregar a bateria de um carro elétrico para rodar no dia a dia? Ou será que sai mais barato abastecer um carro com combustível para rodar no dia a dia? Bom, o spoiler que eu posso te dar é que o carro elétrico ele acaba sendo mais barato mesmo. Mas por quê? Fica até o final do vídeo que eu vou te responder essa pergunta. E aí, beleza? Fio Rocha aqui, eu sou especialista em produção de vídeo e apaixonado por tecnologia, então se você gosta desses assuntos, já considere se inscrever no canal e deixa aquele likezão para fortalecer o like, não custa nada para você, não leva nem um segundo, mas para mim tem um valor incalculável e me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo seu like. Uma das maiores falácias dos haters de carro elétrico aí é a questão da infraestrutura. Não leve a mal, a infraestrutura para carro elétrico no Brasil realmente ainda é muito precária, mas é o que eu sempre falo, se você pretende ter um carro elétrico, você precisa ter o carregador na sua casa. Se isso não for possível, considera pelo menos ter um híbrido, porque você ter um carro elétrico e não ter o carregador na sua casa, realmente você vai ter um pouquinho de dor de cabeça aí para recarregar o seu carro no dia a dia. Eu digo que a questão da infraestrutura é falácia porque normalmente quem tem o carro elétrico vai ter o carregador em casa. Não é à toa que as marcas estão dando de brinde, né, dependendo ali da condição, alguma promoção, etc. Se eu não me engano, a BYD dá mesmo, em qualquer carro que você compra da BYD, eles dão um carregador de brinde lá, no pacote junto com o carro, e você só precisa pagar a instalação lá na sua casa. E quando você tem um carregador na sua casa, você não precisa se preocupar com infraestrutura. Você carrega na sua casa. Então digamos que você fez o correto, você comprou o carro elétrico, colocou o carregador na sua casa. E aí, quanto que você gasta para abastecer o seu carro aí durante o dia a dia? Quanto que você gasta num mês para abastecer o seu carro elétrico? Esse número vai ser um pouco relativo porque cada pessoa tem um padrão de rodagem, né? Cada um roda uma quantidade de quilômetros no seu dia a dia. Tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos. Tem a questão do valor do quilowatt-hora também, dependendo da cidade, o quilowatt-hora é um preço, é outro. Independente do preço, tem bandeira verde, bandeira amarela, vermelha. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem bandeira verde, amarela, amarela 2, vermelho, vermelha 2. Tipo. Mas eu vou usar o meu exemplo aqui, vou mostrar os meus números para vocês que moram em Belo Horizonte e tenho um BYD U1 Plus, que é o SUV 100% elétrico da BYD. A autonomia no painel do BYD U1 Plus é de 480 km. Não dá para fazer isso, tá? Eu, por exemplo, em trecho urbano, faço em média 350 km com uma carga de bateria. Só que é importante dizer que eu só ando no modo esporte e eu só ando com o pé muito pesado. Uma das coisas legais de você ter um carro elétrico, principalmente o U1 Plus, que tem mais de 200 cavalos de potência, é você sentir o torque instantâneo ali. Então é divertido você dirigir em trecho urbano ali. Eu não tô falando que eu ando igual um louco não, mas numa ultrapassagem, numa retomada do carro, numa saída, por exemplo, de um semáforo, você pisar no carro e sentir ele ainda é muito legal. Então eu acabo em trecho urbano dirigindo no modo esporte com o pé mais pesado, porque eu fico tranquilo em trecho urbano, porque se eu gastar toda a bateria, quando eu chegar em casa eu coloco para carregar e tá tudo certo. Eu já fiz o teste dirigindo com o pé bem leve, né? É até difícil de você se controlar ali para não pisar, mas eu consegui fazer um teste ali dirigindo com o pé bem leve e no modo eco do carro. E aí eu consegui uma autonomia ali de mais ou menos 450 km. Mas não chega aos 480 que tá no painel não, tá? Você vai fazer ali com o pé muito pesado em trecho urbano, eu faço 350 mais ou menos, com o pé mais leve faço 450, mas nos 480 eu nunca cheguei não. Quando eu viajo, eu posso até fazer um vídeo mais detalhado viajando aqui. Tem um vídeo no meu canal, inclusive, que eu mostrei um processo de viagem aqui de Belo Horizonte para São Paulo, onde eu mostro como é que foi o processo da viagem, passei um pouquinho de perrengue ali. Hoje em dia tá um pouco diferente, eu fiz esse recentemente, passei zero perrengue. A viagem foi mais rápida até do que quando eu fazia com o carro a combustão, porque os carregadores na estrada estavam todos funcionando. Mas na estrada, eu sempre dirijo com o pé muito leve, sempre no limite de velocidade da via ali 100, 110 por hora e no modo eco. Então na estrada eu consigo fazer ali 380 a 400 km mais ou menos de autonomia com o carro. Daqui para São Paulo, por exemplo, eu preciso parar uma vez só para carregar e uma parada ali de mais ou menos 1 hora que eu uso para almoçar, tomar um café. Mas é uma vez só que eu preciso parar no meio do caminho, que tem um posto exatamente no meio do caminho da Volvo, e aí eu continuo o resto do caminho até São Paulo, dá tranquilamente. Mas para falar aqui do dia a dia, de quanto a gente gasta por mês, eu vou focar no trecho urbano, que é o que faz mais sentido, né? Que é o que a maioria das pessoas roda normalmente. Aqui em casa, eu divido o carro com a Cecília, a minha namorada, então a gente tem um carro só em casa, e como a gente mora muito perto do trabalho, a gente acaba rodando muito pouco no dia a dia. A Cecília tem muito compromisso de mulher, né? Vai no salão fazer não sei o quê, vai fazer a unha, vai fazer a sobrancelha. Então ela
ela acaba rodando mais do que eu até. O meu trecho basicamente é de casa para o escritório, algum outro compromisso, mas é muito raro. Eu diria que a nossa rodagem aqui no dia a dia com um carro elétrico é normal, tá? Não é, a gente não roda muito todo dia, mas também não roda muito pouco. Roda um normal do que uma pessoa rodaria aí no dia a dia com o carro. A gente usa o carro para fazer coisas normais do dia a dia, no mercado, sei lá, compromissos que a gente tem com amigos, etc. Antes do BYD U1 Plus, a gente tinha um Chery Tiggo 5X, que para o porte, apesar de ser um carro grande, robusto, tem um motor até com uma potência legal ali, eu não achava ele tão beberrão, não. Eu acho que ele está no normal ali na média dos carros daquele porte. Eu conseguia fazer uma média aí de 7 km por litro em trecho urbano, sempre abastecia com etanol, e eu gastava mais ou menos 400 a 450 reais por mês com combustível com o Chery Tiggo 5X. A gente abastecia aí mais ou menos umas 3 vezes por mês, vai. Aí tava em média entre 400, 450 reais no máximo ali por mês com combustível. Mas e agora, com o U1 Plus, quanto que a gente gasta? Será que a gente teve uma economia com o carro elétrico ou será que a gente está gastando mais? Eu vou mostrar minha conta de energia para vocês, vou colocar um print da minha conta de energia aqui, dos últimos 12 meses, como é que foi o gasto, e mostrar para vocês como era antes do carro elétrico e como é agora. Mas antes eu quero explicar uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, que é sobre a instalação do carregador em casa, né? Porque se a gente tem ou não economia, o fato é que a gente muda, né? A gente começa a carregar o carro em casa ao invés de parar no posto de gasolina. Mas como é esse negócio da instalação? Quando a gente comprou o U1 Plus, a gente ganhou a Wallbox, que é o carregador que a gente coloca em casa, né? A gente só precisou pagar a instalação. O valor da instalação também é muito relativo, vai depender da complexidade da sua casa, se você mora em casa, se você mora em apartamento, como é que é a instalação de energia, se você vai ter que fazer alguma adaptação, enfim, tudo tem que ser estudado por um perito, é importante contratar um perito para estudar aí as possibilidades. E aí, se você mora em casa térrea, você já é uma pessoa privilegiada, então a sua instalação vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais simples de fazer. O problema é para quem mora em condomínio de prédio, principalmente. Condomínio de casa também, a gente está falando de casa térrea, mas quem mora em condomínio de prédio provavelmente tem um pouquinho mais de problema para instalar. Primeiro que você precisa passar por todo o processo burocrático ali do condomínio, né? Pedir autorização para administração, o síndico tem que fazer alguns laudos, né? Provavelmente vão pedir para você fazer alguns laudos para te dar a autorização de instalar. Alguns condomínios já estão se antecipando com isso, estão vendo como é que é a viabilidade, porque enfim, é um negócio que não tem mais volta, né? O carro elétrico vai virar meio que o padrão do país aí nos próximos anos, então alguns condomínios já estão se antecipando. Tem um probleminha que eu queria colocar aqui. Alguns condomínios estão colocando vagas coletivas, né? Algumas empresas privadas estão fazendo parcerias com condomínios e colocando vagas coletivas nos condomínios, e aí tem um aplicativo que você vai lá, você estaciona o seu carro, tem um aplicativo, você cadastra o cartão de crédito, você carrega, e aí parte desse valor vai para o condomínio, parte desse valor vai para a empresa, enfim. É uma parceria, é interessante, eu só não gosto tanto disso, porque tudo que é compartilhado em condomínio a gente sabe que tende a ter problema, né? É difícil a gente não ter um problema com coisas compartilhadas em condomínio. Mas esse nem é o maior problema, porque dependendo ali da conversa e tudo mais até se resolve. O maior problema é que, dependendo da quantidade de vagas compartilhadas que estiverem ali, provavelmente você vai ter problema de sobrecarga com a quantidade de carros do condomínio, né? Já a pessoa tem 3 vagas de carro elétrico em condomínio e tem 5 pessoas com carro elétrico naquele condomínio, como é que vai ser o revezamento? Normalmente, vocês vão entender aqui no final desse vídeo, mas normalmente a gente coloca o carro para carregar à noite. Se tem 3 vagas, como é que 5 carros vão carregar à noite, né? Então, eu não gosto muito dessa solução, não. Eu prefiro mais a solução que eu fiz lá em casa. A gente colocou a nossa Wallbox na nossa vaga, que é uma vaga fixa também, tem que ver isso, porque tem condomínio que a vaga é rotativa, tudo é muito relativo, você tem que ver direitinho aí como é que funciona no seu condomínio. No meu caso, a vaga é fixa, então eu puxei a energia lá do meu relógio, e a gente mora no andar alto, então a gente puxou lá do nosso relógio, desceu até a nossa vaga de garagem. E aí, né, a gente pagou R$3.000 para fazer essa instalação, saiu um pouco caro, justamente por conta dessa complexidade que eu tive que puxar lá do meu andar. E a outra complexidade também é que a nossa caixa de energia individual está no nosso andar. Em alguns condomínios, aquelas caixas de energia, né, as caixas centrais de energia, estão no estacionamento já. Então fica mais fácil de você puxar ali da caixa de energia para a sua vaga. Por isso que eu digo que tudo depende muito da complexidade da instalação. Se você mora em condomínio de prédio, a minha dica é, antes de decidir comprar um carro 100% elétrico, converse com a administração, converse com o síndico, com a síndica do prédio, para entender como que pode ser feita a instalação. Nesse modo de instalação, que foi o que eu fiz, de puxar da minha própria caixa de energia, e eu mesmo que paguei, né, o investimento todo é 100% meu, e o gasto que vai ter com energia também vai ser 100% meu, vai vir na minha conta de energia, eu não vejo motivo para o condomínio não autorizar. Claro, só se tiver
tiver algum impedimento técnico ali, sei lá, as instalações elétricas do prédio não suportam, ou é muito antiga, tem que fazer, enfim. Mas se existir viabilidade técnica e todo o investimento da instalação vai ser seu, eu não vejo motivo para o condomínio não autorizar você fazer a instalação. Você só vai passar, obviamente, pelo processo burocrático ali, de autorização, etc., de pegar laudo, chamar o perito e tudo mais. Mas beleza, você comprou um carro 100% elétrico, instalou o carregador aí na sua garagem, quanto que você gasta por mês para carregar o seu carro? Nosso padrão de abastecimento não mudou muito, assim como o carro a combustão, que a gente abastecia e enchia o tanque mais ou menos umas 3 vezes por mês. Agora com o carro elétrico a gente também carrega a bateria em média 3 vezes por mês, mais 2 vezes, tá? Mas rolam casos aí da gente carregar 3 vezes por mês, então eu vou chutar para cima, vou colocar que a gente carrega em média 3 vezes por mês o carro elétrico. E aí é que eu já quero tirar outra falácia dos haters de carro elétrico, que é justamente o tempo de carregamento, né? Quando a gente tem o carro elétrico, a gente vai carregar em casa o carro elétrico e a gente vai carregar à noite. A gente chega do trabalho à noite e a gente coloca para carregar no dia seguinte, o carro tá com a bateria 100% carregada. Então meio que o carro carrega enquanto a gente dorme. Então não tem tempo de carregamento, né, na prática. Teoricamente, obviamente tem, o carro vai ficar lá dormindo, carregando, mas na prática você não gasta tempo. Na verdade, eu digo até que otimiza o seu tempo, porque desde que a gente comprou o carro elétrico, a gente não precisa mais perder tempo parando em posto de combustível. E às vezes um posto que é um pouco mais barato, sempre tem fila, porque a gente, né, aquele posto que você sabe que a gasolina não é tão adulterada, porque gasolina não adulterada eu acho que não existe, mas a gasolina não é tão adulterada e o preço de combustível é um pouco mais justo, normalmente aquele posto sempre vai ter fila para abastecer, então eu nunca mais perdi esse tempo, né? Meu carro precisa carregar, eu paro à noite, boto para carregar no outro dia de manhã, tá 100% carregado, e a única coisa que eu fiz foi dormir. Eu dormi, então não tem esse tempo de espera de carregamento. E aí a regra para a gente carregar lá em casa é a seguinte: quando o carro está com 30% de bateria ou menos, a gente para e coloca para carregar. E aí a gente roda, e quando chega de novo ali em 30% ou menos, a gente para e coloca para carregar. Esse print que vocês estão vendo está mostrando nosso padrão de consumo de energia aí nos últimos 12 meses. Nós pegamos o nosso carro em julho do ano passado, vai fazer um ano já que a gente está com carro elétrico, né? E pode ver que até julho do ano passado, o nosso padrão de gasto com energia ali tá mais ou menos em R$200, né? Tem mês que tá 145, foi um mês bem atípico de R$145, provavelmente a gente estava viajando, mas ali tem de 230, 250, 186, então eu vou colocar ali numa média de R$200, eu vou chutar para cima, tá? Colocar R$250 por mês, não é essa a média, mas vou colocar um pouco para cima. E aí em agosto, que foi o primeiro mês que a gente utilizou o carro elétrico, a nossa conta subiu para R$470. A gente teve um aumento aí, se a gente for pegar uma média de R$250, a gente teve um aumento de R$210, mais ou menos. Vamos arredondar para cima também, a gente teve um aumento de R$250. Vou colocar tudo para cima aqui. E aí se vocês repararem, nos meses seguintes aqui, ó, setembro, outubro, novembro, outubro a gente viajou, a gente foi para fora, então a gente não carregou o carro, mas aqui em setembro, em novembro, por exemplo, subiu muito, em dezembro e em janeiro subiu muito mais, mas esses foram meses que tiveram uma onda de calor aqui em Belo Horizonte, no Brasil todo, na verdade, mas aqui em Belo Horizonte foi um negócio inacreditável, foi histórico, assim, e a gente usou muito ar-condicionado, que é uma coisa que a gente praticamente não usa em casa, ar-condicionado, a gente usou muito ar-condicionado e aí subiu muito nesses 2 meses. Mas se você pegar já em fevereiro e em março, tá numa média ali de R$470, R$335, a gente não viajou em março, então a gente provavelmente rodou menos com o carro. Mas vocês reparem, se eu chutar muito alto, tirando esses 3 meses de novembro, dezembro e janeiro, que teve esse calor atípico, em dezembro veio 874 na nossa conta, cara, porque novembro realmente foi o mês que explodiu de calor aqui, então a gente gastou muito com ar-condicionado, você vê, deu quase R$1.000 de conta, né? Mas nos meses que não teve esse problema, que a gente basicamente só aumentou mesmo o consumo por conta do carro elétrico, vocês podem ver que a média ali ficou entre R$200 e R$250 a mais de custo para carregar o carro elétrico, né? Então se a gente aumentou ali o nosso gasto com energia numa média de R$250, eu diminuí aí de 450, mais ou menos, que era o que eu gastava com combustível, quase 50% de economia, né? Que fosse menos, que eu passasse a gastar R$300 por mês com carro elétrico, eu tive R$150 de economia. Para mim, isso para rodar no dia a dia é muito bom. Sem contar os outros gastos também, né? A gente já fez mais de 10 mil quilômetros com carro elétrico, a gente não vai precisar trocar pastilha de freio, trocar óleo, não vai precisar fazer manutenção nenhuma, porque a manutenção do carro ela só precisa ser feita com 20 mil quilômetros, a gente não precisa levar. Claro que eu vou levar depois de um ano, né? Eu vou levar lá provavelmente para eles fazerem rodízio de pneu e fazer troca de filtro de ar-condicionado e tudo mais, mas enfim, não tem óleo, pastilha de freio normalmente não se troca de carro elétrico também, então são outras pequenas economias que a gente vai fazendo. E tem outra coisa também que é uma das melhores sensações do mundo, galera. Faz muito tempo que eu não sei o que é parar no posto de gasolina
Isso é muito... É difícil até de explicar. É muito interessante você simplesmente não tá nem aí para o preço do combustível. Inclusive, fazia tempo que eu não olhava, né? E essa semana eu passei em frente ao posto e dei uma olhada. A gasolina aqui em Belo Horizonte, nos postos que tem o preço mais baixo, o preço mais acessível, já passou dos R$6. Eu lembro que ano passado a gasolina estava na faixa de R$4,80, R$4,50, no máximo R$5. Já passou dos 6. Então, é uma outra sensação muito boa também de você ter o carro elétrico, é você não se preocupar com isso, não se preocupar com o preço de combustível. Espero que tenha esclarecido aí essa dúvida de quanto mais ou menos a gente gasta para carregar um carro elétrico por mês. Novamente, resumão aqui, né? A gente carrega mais ou menos 3 vezes por mês o carro, a gente gasta uma média de 200 a 250 por mês para rodar aí normalmente, como uma pessoa normal roda no dia a dia com o carro em trecho urbano. Eu nem falei que para viajar a gente não gasta nada, né? Porque pelo menos por enquanto os carregadores da Volvo aqui na Fernão Dias de Belo Horizonte para São Paulo, eles estão de graça, então quando a gente vai viajar de São Paulo para BH, a gente não gasta absolutamente nada com combustível, né? Mas a gente sabe que isso vai mudar, daqui a pouco eles começam a cobrar. Já tem outras estações de carregamento super rápido também sendo instaladas, provavelmente vai cobrar também. Mas enfim, né? O gasto é esse, galera. Espero ter ajudado. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like, faz esse favor, ele me ajuda demais. E considere se inscrever no canal se você gosta desses assuntos, tá bom? Falo sobre tecnologia, produção de vídeo e gosto muito de falar sobre carro elétrico aqui também. Querendo ou não, a gente tá falando de tecnologia também, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.